Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor traz a nós, ó Pai, o teu servo, presbítero da IPE Boca Raton. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa amizade, por essa irmandade que temos. Ó Deus, este é um ministério, ó Deus, que o Senhor despertou entre nós, mas também saiu do coração desses irmãos lá de Boca Raton, que entendeu essa maravilhosa graça aqui florescendo. Nós te agradecemos pela vida dele, pela vida de sua família, agradecemos pelas crianças dessa igreja, que são muitas, e que nós pedimos, ó Deus, que capacite aqueles que estão com elas, que, ó Pai, a tua palavra também sejam dirigidas a eles, e que o Senhor possa capacitar o nosso irmão aqui, ó Pai, dar a ele todo o entendimento e abra nossas mentes, para que nós possamos, ó Deus, absorver da tua palavra e, ó Deus, viver para a glória e honra do Senhor. Nós te agradecemos em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz. É um prazer estar aqui. Eu me lembro bem do começo dessa igreja, quando as reuniões começaram ali na casa do irmão Alessandro. O Alessandro, por muito tempo, frequentou a igreja lá embaixo e sempre almejava, tinha um desejo no coração de que a igreja abrisse um trabalho aqui. E eu me lembro que, uma das vezes, em uma das casas, eu até falei sobre Áquila e Prisca, sobre um jovem casal que fez com que a igreja crescesse naquele tempo deles. E a igreja cresceu bastante, a ponto deles fazerem disso um ministério na vida deles. Áquila e Prisca, eles mudaram de cidades e abriram igrejas, através do trabalho que foi iniciado, como esse trabalho aqui em Porto Santo Lúcia. E é muito gratificante estar aqui, compartilhando a palavra com os irmãos. Eu me recordo aqui dos louvores. A gente cantou aqui que o Senhor nos lava e nos torna mais alvo do que a neve. A palavra dele diz que, ainda que os nossos pecados fossem como a escarlata, que ela é muito vermelha, ele torna as nossas vestes mais alvo do que a neve. A gente também cantou aqui que, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, queremos ver a tua face. O nosso desafio é viver a teologia que a gente canta. A gente está no mesmo espírito, a gente tem louvado a Deus, a gente fala para Deus o tanto que Ele é importante para nós, e é nesse mesmo espírito. Eu queria compartilhar com os irmãos. Por favor, abram as vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6. Capítulo 6. Eu vou ler um versículo, mas continue com ela aberta, porque depois a gente vai ver outros. Segunda Reis, capítulo 6. E eu vou ler o versículo 5. A parte B. E ele falou assim, olha. Ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Porque era emprestado. O machado caiu na água. E eu gostaria que você olhasse aí na sua Bíblia, porque tem um ponto de exclamação aí. Na grande maioria das versões, tem um ponto de exclamação. Na minha, quando ele fala ai, tem um ponto de exclamação. E quando ele fala meu Senhor, tem um ponto de exclamação. Algumas versões, lá no final, tem um ponto de exclamação, e isso faz sentido. Todos nós, por assim dizer, já tivemos a experiência de pegar algo, algum objeto, alguma coisa, um livro, um violão, uma panela, e
ela extraviar, ela estragar, ela se perder. E é muito chato. Primeiro, pela experiência de perder. E segundo, pelo constrangimento que a gente tem que falar com o dono. Não é verdade? Olha, você chegar numa pessoa e, às vezes, aquele objeto era de grande estima, você chegar e falar para ele, olha, eu perdi aquilo que você me emprestou. Nós vamos falar sobre isso hoje. O livro de 2 Reis, a partir do capítulo 2, ele fala sobre a vida do profeta Eliseu. Do capítulo 2 até o capítulo 8, é dedicado somente ao profeta Eliseu. Talvez muito pouco falado, mas ele foi um grande profeta, poderoso naquilo que ele fazia. Ele era o profeta, ele era um discípulo de Elias. Elias, ele foi assunto ao céu, ele foi arrebatado, ele não experimentou a morte. Mas ele sempre falava para Elias, olha, quando você se for, e ele sabia que Elias iria, ele sabia, e Elias também sabia, eu queria a porção dobrada do seu espírito. E Elias falou, tudo bem, não é para agora. E ele sempre falava, até que no último dia ele falou com Elias, e Elias falou, olha, se você estiver comigo, e se você me ver quando eu estiver indo, e se você pegar a minha capa, aí assim se sucederá com você. Se não pegar, não vai acontecer. Então o profeta Eliseu, no dia, veio um redemoinho e levou Elias, e ele conseguiu pegar a capa. E ele ficou meio assim, parece que, será que eu tenho mesmo a porção dobrada do espírito de Elias? Imediatamente ele foi no Jordão, dobrou a capa e falou, Senhor do meu servo, do meu senhor Elias. Ele falou essas palavras, o Jordão se abriu. Ele percebeu que Deus era com ele. O profeta Eliseu é aquele profeta que a Bíblia relata alguns dos seus feitos, né? Por exemplo, uma única vez que a fonte de uma cidade ela havia sido contaminada, ele deitou sal na fonte e a fonte foi curada. Os milagres que Eliseu fazia, eles não eram tanto quanto comuns em relação a outros milagres que a gente vê na Bíblia, mas Deus sabe porque está aqui registrado, tem algum propósito. Uma outra vez, alguns jovens estavam zombando dele e perseguindo ele, e muitos jovens, e ele apressou o caminho, e ele fez uma oração, e 2 ursas saiu ali e despedaçou os jovens. Então, existe um propósito em tudo isso aí. Se você fazia um estudo aprofundado, os jovens zombavam da palavra do Senhor e dos feitos do Senhor. E continuam os milagres de Eliseu. Quem não conhece a passagem da viúva pobre, que a botija tinha só um pouquinho de azeite, ela tinha perdido todos os seus recursos, e Eliseu falou para ela, vai para a sua casa, fecha a sua porta, pega todas as vasilhas que você tiver. E aconteceu que a vasilha, pouquinha, ela entornava, enchia uma panela grande. E foi enchendo uma, enchendo outra, encheu várias. Então, esse feito de Eliseu, ele é bem conhecido no meio da igreja. Quem não conhece também o capitão, o general sírio Naamã, um homem muito importante do exército sírio, que foi ter com Eliseu, e porque ele era leproso, e Eliseu nem atendeu. Geazi, o servo de Eliseu, ele foi lá e falou, Naamã, e falou todas as credenciais, talvez gastou algum tempo para falar de todas as credenciais de Naamã, da fama dele, do poder dele, e Eliseu nem atendeu. Eliseu falou, fala para ele lá, deitar 7 vezes no Jordão, que ele vai ser curado. Imagina para um homem famoso, rico, poderoso, e fala, nossa, mas que desafeto é esse? Que falta de educação, ele nem me recebeu. Né? Mas e foi assim, a Bíblia relata que Naamã foi curado, ele
deitou, mergulhou 7 vezes. E fala agora, e fala mais ainda, mas fala agora aqui desse machado perdido, que nós vamos ler e vamos ver por que tem essa história aqui, por que uma ferramenta, a perda de uma ferramenta, capítulo 2, capítulo 6, 2 Reis, de 1 a 7, que eu vou ler agora com os irmãos. Por que ela está registrada? Qual a importância? Como é que a gente aplica isso para a nossa vida? Qual que é a mensagem? E eu vou ler aqui, os irmãos me acompanhem. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Por que está aqui no plural? Disseram os discípulos dos profetas. Havia uma escola de profetas. E esses discípulos, eles eram antes de Elias. Por isso que fala discípulos, porque eles eram vários. Por que eles eram vários? Porque quando Elias foi assunto, alguns deles chegaram a Eliseu. Olha, o redemoinho levou Elias. E Eliseu, pode ficar tranquilo, está tudo sob controle. E eles insistiram. E Eliseu falou assim, então tá bom, pode ir. Mas Eliseu sabia que eles não iam achar. Eles procuraram por 3 dias, e a Bíblia relata que eram mais de 50, só dos que foram procurar. Então, eram vários discípulos, tá? E dos profetas, porque era de Elias, e eles automaticamente, a Bíblia fala também que quando Eliseu pegou a capa de Elias e assumiu o ministério profético, eles se prostraram aos pés de Eliseu. Então, eles continuaram, a escola continuava, tá? Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construímos um lugar em que habitemos. Respondeu Eliseu, ide. Disse um deles, serve-te de ires com os teus servos? Eliseu falou, eu irei, e foi com eles. Chegado ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse, ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus, Eliseu, onde caiu? O rapaz mostrou a Eliseu o lugar. Então Eliseu cortou uma madeira, cortou um pau, e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Então, nós iremos caminhar aqui e verificar o quão de interessante, quais as lições que a gente pode tirar disso aqui. A primeira coisa que a gente pode observar logo no comecinho é que esses discípulos perceberam que o galpão, ou a escola, ou a casa que eles estavam era pequena. Era um lugar pequeno. Não estava tendo conforto suficiente para eles, apertado demais. A gente sabe que era mais de 50, se você olhar o contexto do livro de Reis. Eram mais de 50. E a primeira lição que a gente pode aprender aqui, que às vezes, não todas as vezes, e talvez você pode lembrar de fatos ou circunstâncias que aconteceu na sua vida. O aperto, a necessidade, ela ocorre na nossa vida. Circunstâncias desagradáveis, a necessidade de se buscar algo, ela pode ocorrer, não é nada confortável, às vezes é dolorido, mas é para algo bom. Mas é para algo bom. Eu não sei se você concorda com isso, mas essa insatisfação de uma circunstância, essa insatisfação de algo que a gente está passando, ela é muito comum até mesmo na igreja, até mesmo na nossa vida. Olha, eu estou insatisfeito com essa condição ou com essa situação. E isso nos leva a mudar. Então, a primeira lição que eu vejo aqui, olha, houve
um aperto geográfico, físico, necessitava de algo maior, e foi necessário sair daquele lugar. E nos leva a nós para uma segunda situação, a necessidade de sair. E nós não queremos sair. Sabe por quê? Talvez, dentro do nosso coração, às vezes, pode passar assim, olha, eu estou largando o Netflix aqui agora para mim poder ir para a igreja. Mas nós chegamos aqui e falamos que nós adoramos a Deus, que nós cultuamos a Deus, que Deus é importante, que Ele lava as nossas roupas, que faz a nossa roupa mais alva do que a neve. Sair da zona do conforto não é fácil, não é algo desejável, não é algo agradável. É muito comum a gente falar, olha, está gostoso aqui, está muito bom desse jeito. E se não gerar essa não conformidade ou essa insatisfação, não tem como crescer. Não tem como crescer. Não tem como crescer se a gente não pagar o preço. E muitas vezes esse preço vem com uma insatisfação das circunstâncias que a gente está vivendo. Eu não estou falando, e precisa tomar muito cuidado, não é insatisfação com aquilo que eu tenho. Tá? Paulo fala assim, aprendi a estar contente com tudo que eu tenho. Eu sei passar, e ele começa a falar. Ele fala dos momentos difíceis dele e dos momentos bons. E ele fala, eu aprendi, é algo aprendível, estar contente em toda e qualquer situação. Paulo fala isso. Eu estou falando que, às vezes, a gente não pode conformar, mas o mesmo Paulo fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da nossa mente. Então, essa insatisfação ela é necessária, ela é proveitosa e ela traz resultado. O aperto gerou um desconforto, gerou uma necessidade de ampliação do galpão que eles estavam. Tá? E também você há de convir comigo que, muitas vezes, e eu não vou falar que a sua circunstância, a situação dessa igreja, nós somos acomodados, plenamente satisfeitos com aquilo, com a circunstância, com aquilo que a gente vive. Quando a gente fala, ele fala assim, olha, vamos até o Jordão, eram 10 quilômetros. Eram 10 quilômetros que eles teriam que caminhar. Então, eles teriam que sair da sua zona de conforto. Vocês têm grupo familiares aqui, pequenos grupos? Tem, não tem? E você sabia que, para uma igreja crescer, o pequeno grupo ele tem que se expandir? Ele não tem que se separar, ele não tem que ser dividido? E você já parou para pensar que, às vezes, é tão gostoso a nossa turma de pequeno grupo, as mesmas pessoas, as mesmas afinidades, os mesmos gostos. Olha, às vezes a gente faz o revezamento de casa, vocês fazem isso? Revezamento de casa. Mas não é tão gostoso, né, o pequeno grupo? E por que ele não continua? Olha, podia continuar do jeito que está, mas do jeito que está não cresce. Se eu quero fazer a palavra de Deus conhecida, se eu quero falar desse Deus, se eu quero falar para as outras pessoas que Deus é importante para mim, se eu quero mostrar para outras pessoas, eu preciso passar por situações de desconforto às vezes. E o pequeno grupo é só um exemplo. Olha, está tão bom assim, está tão bom esse número de pessoas, está tão bom a nossa turma, nós temos afinidade uns com os outros, a gente vai ali e faz um churrasco de vez em quando, a gente comemora um aniversário, e vai ser só nós, e só nós, e só nós. Mas esse não é o chamado de Deus, não é assim como as coisas de Deus, as coisas de Deus trabalham. E chegando na beira do Jordão, tem algo fantástico aqui que fala. 2 Reis
2, o versículo 2, parte A. Cada um de nós uma viga. Deixa eu voltar aqui. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos o lugar em que habitemos. Outra coisa importante, cada um de nós. Vamos até o Jordão e cada um de nós tomemos uma viga e construímos o galpão, ou seja, a casa que eles iam fazer. Você já observou também que, em algumas circunstâncias das nossas vidas, seja na nossa vida secular, seja na igreja, no trabalho que a gente faz, uma pessoa corta a viga? Aqui está falando cada um de nós. Você há de convir comigo também que talvez uma das coisas mais desgastantes, que mais fere, é quando você se vê sozinho com a sua viga. Primeiro, que você está sozinho. Segundo, porque você está rodeado de pessoas. E terceiro, que quando eu não corto a minha viga, eu vou me sentindo direito de falar, olha, a maneira como você está batendo o machado aí, olha, a maneira como você está cortando, olha, você tem que fazer assim ou assado. Eu estou falando algo demais? Ou geralmente isso acontece? Geralmente isso acontece. E quando eu falo assim, e nós como igreja, se a gente quer fazer Deus conhecido aqui em Porto Santo Lúcio, se a gente quer fazer Deus conhecido através da nossa vida, cada um de nós precisamos levar a nossa vida. Os discípulos falaram, para cada um de nós, uma viga. Para cada um de nós. E assim, olha, ele fala uma coisa no afirmativo, e assim construamos. Olha, ele tinha uma convicção tão grande, é por isso que no comecinho eu falei, uma insatisfação em nossas vidas gera um desconforto, gera uma ação, caminharam 10 quilômetros, e eles falaram, olha, cada um pega uma viga, cada um corta uma viga, e ele fala algo no afirmativo, olha, e construamos, eles já tinham uma plena convicção do resultado futuro. E é assim que tem que ser na igreja do Senhor. E quando eu falo afinidades, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Eu queria voltar até aqui, quando a gente fala que a gente está no nosso grupo, na nossa turma, isso é muito bom. A reunião da igreja, a reunião dos irmãos, os mesmos irmãos, a palavra de Deus fala que nós edificamos um ao outro. Mas nós precisamos de pessoas novas, nós precisamos de pessoas que não conhecem a Cristo, porque nós temos um chamado. Quando a gente fala de machado, machado quer dizer uma ferramenta que nos é dada, nesse caso aqui, para construir, mas ela tem um significado, tá? Então, uma grande fonte de desapontamento, que a gente fica triste, é quando você está lutando sozinho, tá? Então, a gente precisa entender isso, que cada um de nós precisamos carregar ou cortar a nossa viga. Quando todo mundo está cortando a sua própria viga, não há espaço para comentários, há espaço para trabalho. Às vezes, o que é cortar a viga? Às vezes você está desempenhando algo, e, por exemplo, para que todos nós estivéssemos aqui hoje, pessoas chegaram aqui bem mais cedo, para que nós ouvíssemos o louvor que foi entoado aqui. Eu tenho a plena convicção que eles ensaiaram durante a semana, eles oraram, eles pediram a Deus para que, através dos louvores, a igreja fosse edificada. A irmã da escola dominical que aqui cantou, está lá dando aula. Você já imaginou o tanto que é importante? Pessoas estão cortando vigas. E, às vezes, a gente poderia pegar junto nisso. Porque se todos
pegarem a sua viga, construir, e vai chegar a um resultado muito mais rápido. Olha, e não obstante, às vezes a irmã lá está dando aula e chega alguém que não pega uma viga e fala, olha, por que você não usa material X em vez desse material? E ela está lá cuidando, eu não conheço aqui, está cuidando do seu filho, da sua filha, e ela dedica, e eu tenho certeza que ela estuda, ainda veio aqui cantar, mas está lá, cortando a viga dela. Então, a gente precisa tomar, esse é um dos aspectos que eu entendo, porque que esse texto está neste local aqui. Cada um toma a sua viga, cada um a sua viga. Uma segunda lição que eu entendo aqui é que essa exclamação, ai, meu Senhor, porque era emprestado, ela tem o seu significado. Tem certas coisas na vida que parecem sem importância, parecem sem significado, tá? E eu acabei de falar de um culto aqui, que pessoas preparam, pessoas vêm antes, para que a palavra de Deus seja ministrada. E, muitas vezes, a maneira como a gente recebe isso precisa ser repensada, tá? Porque pode parecer sem importância, mas tem um profundo significado. A gente precisa atender isso aí. O machado sumido, esse machado emprestado, por que alguém lamenta tanto? Olha, ai, meu Senhor, uma exclamação. Exclamação, se você observar, se você buscar no dicionário da língua portuguesa, exclamação está carregada de sentimento ou de uma súplica. Ele falou de forma sentida. Ai, meu Senhor, ele falou para o profeta que estava com ele. Ai, meu Senhor, era emprestado. Ele falou e carrega um sentimento e carrega um significado quando ele fala assim, olha, ai, meu Senhor, o machado era emprestado. E esse machado, no sentido de ser uma ferramenta, e uma ferramenta que ele tinha para edificar algo, ele representa muito daquilo que nós temos e toda a igreja tem, todo mundo que está aqui tem. Tá? O machado, ele representa, eu não sei que quem de vocês tem uma casa, se você tem uma casa, se você aluga uma casa, se você tem bens, a sua habilidade, o seu curso superior, seus rendimentos, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você canta aqui, ó, com todo o meu ser, eu sempre te adorarei, tudo que faz parte e que você acha que te pertence é emprestado. Aqui nós começamos a entender um pouquinho o lenhador. Era emprestado. Não somente no sentido da perca do evangelho, mas pelo resultado que aquela ferramenta poderia produzir. Tudo que nós temos, talvez você não tenha essa concepção, mas tudo do original, que quer dizer tudo mesmo, que nós temos, tudo o que nós somos, é emprestado. Você não leva nada, somente nada, uma caneta para a eternidade. Ai, Senhor, a ferramenta, aquilo que me capacitava a fazer alguma coisa, era emprestado. A gente começa a entender o lenhador. E eu vou falar até mais. Até o seu corpo é emprestado. O espírito vai para Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a gente traz os recursos aqui, tem gente que nem entende, está trazendo recurso, sendo que a roupa que você veio aqui é emprestada. Ah, não, mas foi eu que comprei, mas quem te deu saúde? Quem te deu recurso? Quem te deu a saúde para você trabalhar, levantar
e granjear. Então, é o primeiro entendimento que eu vejo aqui. Por isso que ele lamentou e falou a palavra emprestado, porque toda a nossa capacidade, ela é emprestada e nós não levaremos ela para a eternidade. Não levaremos nada do que temos, nada do que somos, no sentido de coisas que nós conquistamos, dos cursos que fizemos, de todo o know-how que adquirimos, é tudo emprestado. E a gente precisa entender isso. Mas quem é que nos empresta toda essa capacidade? Quem é que nos empresta essa nossa disposição? Quem é que nos empresta a saúde que nós temos? Quem é que nos empresta as habilidades que nós possuímos? Quem é que nos empresta? Será que existe alguma dúvida? Será que a gente tem um pensamento assim, olha, não, eu dei duro, eu corri, eu acordei cedo, eu angariei e eu conquistei, o mérito é todo meu. Mas até a vida que nós temos foi emprestada, foi Deus que nos deu. Se Ele quiser tirar, de que valeria a sua corrida, se ela nem iria existir? Tudo. Agora, quem que nos empresta? Eu creio que todos aqui vão falar Deus. Se a gente fosse fazer um questionário, ia ser uma resposta só. Deus, o Criador de todas as coisas. É Ele que nos empresta todas as coisas. Tudo que nós temos, coloca isso na sua mente, no seu coração. Tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, é emprestado por Ele. Mas então, por que Ele nos empresta? Se é Ele que nos empresta, então por que Deus nos empresta? Gênesis 1, 26, 27, ele fala assim, que criou o ser humano à imagem e semelhança dele. Por que Deus nos criou à imagem e semelhança dele? Ele quer nos ver a imagem e semelhança dele refletida em nós. Então, quando eu tenho um machado, quando eu tenho uma capacidade, quando eu tenho uma habilidade, quando eu tenho dinheiro, quando eu não tenho dinheiro, quando eu estudei, quando eu não estudei, quando eu me relaciono na escola, no trabalho, eu preciso fazer uma perguntinha. Senhor, está sendo espelhado na minha vida? Porque tudo aquilo que o Senhor me deu, o Senhor me fez acordar nessa manhã para poder ir para o trabalho. O Senhor me deu comida, o Senhor me deu um carro para andar, mas existe um propósito em todas as coisas. Todas as coisas. Provérbios fala que há um propósito debaixo do sol. Todas as coisas existe um propósito. E o propósito de tudo aquilo que a gente tem, desse machado que a gente está falando aqui, que era somente uma capacidade, somente uma ferramenta para construir o galpão, mas ele simboliza aqui para nós tudo aquilo que nós temos. Então, através do nosso machado, através da nossa viga, o Senhor precisa ser glorificado. E não é assim? E tem outra coisa também. Se eu empresto um dinheiro para o Alessandro, eu vou querer receber, não vou? Tudo que foi emprestado, o dono não vai querer? Tem outra coisa que às vezes a gente nem presta atenção. Aquele que emprestou, ele cobra. Todos nós iremos prestar contas. Todos nós iremos prestar contas de tudo aquilo que Deus lançou em nossas mãos. De tudo, somente tudo. Todos nós iremos prestar contas. Quem não conhece a palavra dos talentos? Que um grande senhor saiu para viajar e chamou 3 dos teus servos e falou, olha aqui, ó, eu vou deixar 5 talentos com você e você vai trabalhar com esses talentos, eu vou deixar 2 com você e você também vai trabalhar com esses talentos e eu vou deixar 1 com você.
É a parábola dos talentos. Ela nos fala que tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, Ele vai querer de volta. Ele vai querer de volta. E a palavra fala que aquele que tinha 5, ele trabalhou, ele aplicou e angariou mais 5. O que tinha 2, trabalhou e angariou e ganhou mais. E para esses 2 primeiros, ele fala, olha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Olha, tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, Ele cobra. Primeiro é para um propósito. Qual o propósito dos talentos? Olha, ele foi granjeado, ele rendeu frutos. Nós viemos aqui hoje, nós viemos aqui todos os domingos, nós nos alimentamos da palavra do Senhor. Essa palavra não pode ser em vão, nós louvamos a Deus, nós falamos para Ele que Ele é importante, que Ele é o Senhor da nossa vida. Isso não pode ficar só aqui no domingo à noite. São os talentos que o Senhor nos dá, aquilo que aprendemos dEle, para que a gente possa granjear. Olha, e esse último aqui, essa palavra dos talentos, ela fala muito conosco, porque esse último aqui que ganhou 1, e quando ele foi ter com o Senhor, o que ele disse? Falou, olha, eu peguei esse talento que o Senhor me deu, eu enterrei, porque, e quando o Senhor chegasse, eu ia dar, porque eu sei que o Senhor é uma pessoa que colhe onde não plantou, que pega onde não semeou, o Senhor é muito severo. Olha que visão deturpada. Irmãos, quando a gente não entende que aquilo que nos rodeia, aquilo que está na nossa vida, na nossa casa, não é de Deus, e que são talentos do Senhor, e que a gente enterra um talento, a gente está falando para Deus que a gente tem uma percepção errada dele. Aquele último servo falou, olha, o Senhor planta onde o Senhor colhe, o Senhor é um Senhor muito severo. Oxalá que ninguém nessa igreja, que ninguém que a gente conheça, tenha essa percepção de Deus. O Senhor é uma pessoa muito severa, o Senhor planta, o Senhor colhe onde o Senhor não plantou, o Senhor requer aonde não semeou, e há uma severidade no seu trato, e a gente sabe bem o destino daquela pessoa, daquele que teve um... Mas essa parábola de talentos, ela fala muito, tem muito a ver com esse texto aqui. Tá? Então, vamos já concluindo. E muitos dos nossos dias, muito provavelmente, e isso é muito natural, porque a palavra do Senhor fala que a fé vem do ouvir da palavra do Senhor, e a fé é algo inculcada por Deus, em nós, é dada por Deus, mas a fé ela pode esmorecer. Pode não acabar, mas ela pode esmorecer. Então, tem momentos da nossa vida que a gente oscila. E nesse oscilar, a gente pode perder o machado. A gente pode perder o machado. A gente pode perder a habilidade. A gente pode perder a alegria. Eu não estou falando de salvação. Mas a gente pode perder as ferramentas que Deus deu para a gente. A gente pode perder os recursos. Mas o que esse rapaz fez? Se isso acontecer, é natural. Agora, por que eu volto tanto nessa parte do texto que fala, ai, meu Senhor era emprestado. Essa exclamação, ela fala tudo, porque ele falou com sentimento. Não somente pelo objeto que foi perdido, mas pela capacidade que ele teria de construir o galpão. Quando você chega e fala para Deus, olha, ai, meu Senhor, eu gostaria tanto que o Senhor me capacitasse para
que eu pudesse falar para as outras pessoas, que eu pudesse pregar. Eu gostaria tanto que o Senhor me capacitasse a trabalhar com as irmãs ali atrás, com as crianças. Gostaria tanto que o Senhor me capacitasse a ter uma palavra amiga que pode mudar a direção e a vida de uma pessoa. Ai, meu Senhor, eu gostaria tanto de voltar a ser usado pelo Senhor, porque o Senhor me capacitou um dia, e eu deixei isso para trás, eu deixei isso lá para trás, e eu estou vendo que essa capacitação, que essas ferramentas com a qual o Senhor colocou à minha disposição, elas estão enferrujadas, elas estão paradas. Ai, meu Senhor, foi a maneira como Deus ouve o nosso clamor. Não pode ser assim, olha, o machado caiu, que pena, né? Eu não vou trabalhar mais. Que pena, não vou poder trabalhar. Vou falar para o dono. Deus jamais aceitaria. Agora, a palavra do Senhor fala assim, que um coração contrito não rejeita Deus. Observe como o lenhador chegou para Deus, exclamando com profunda tristeza, não somente pelo objeto que foi perdido, mas pela missão que não pôde ser completada, que não poderia ser completada. Eliseu fez algo interessante. Ele falou assim, aonde caiu? O servo disse, aqui. A palavra de Deus fala que ele pegou uma madeira, bateu no local e o machado flutuou. Uma outra lição para nós. Dependendo da maneira como você se achega a Deus, Deus faz o impossível para atender o teu pedido. Ele chegou com o coração quebrantado. Ele talvez estivesse sofrendo por não completar a missão. O que Deus fez? Ele fez o impossível, porque ferro jamais boia. E madeira jamais atrai ferro. É isso que Deus faz com cada um de nós. É isso que Deus faz com cada um de nós. A capacidade vem dEle. O desejo vem de nós, de fazer aquilo que Ele quer. E a gente precisa entender essas coisas, de como Deus quer que a gente trabalhe com Ele. Ah, Senhor meu Deus, era emprestado. Já finalizando aqui, irmãos, eu lembro que Davi, no Salmo 51, ele chega a Deus, talvez com essa mesma exclamação, Davi que pecou diante de Deus, ele fala assim, restitui para mim de novo a alegria da salvação. Davi jamais tinha perdido a salvação, mas ele sentia como se tivesse perdido. Quando nós temos um texto como esse, quando nós temos uma aproximação de Deus como essa, é uma conversão. A nossa cosmovisão muda. O que é cosmovisão? Visão de mundo. Eu entendo que os meus recursos, por mais que eles se aplicam à minha satisfação pessoal, não é para isso. Os meus recursos é para fazer o nome de Deus conhecido, louvado e glorificado. A gente muda completamente a nossa maneira de ver o mundo. A gente muda completamente a maneira como nós vemos o próximo. A gente muda completamente a maneira como nós vemos a igreja. É muito mais importante ser do que ter. Ter, se você estudou um pouquinho de português, você vai olhar lá que ter é algo transitório, algo que vai embora.
é algo emprestado. Ser, ele é definitivo, ele é permanente. Ser um discípulo, ser um filho de Deus, ser um daqueles que reconhece a presença de Deus, as digitais de Deus em todos os momentos da sua vida. Nós entendemos que as bênçãos de Deus, elas nos cercam. E elas nos cercam com um propósito. E a gente precisa analisar qual é o propósito de Deus em tudo aquilo que acontece. Na ferramenta que caiu, nas capacidades que Deus nos dá, com tudo aquilo que Deus nos cerca, e a gente fala assim: qual é o seu propósito, Senhor, para a minha vida? Se eu estou passando por esta ou por aquelas circunstâncias, eu entendo que vai ter algo lá na frente muito maior. A palavra de Deus não fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Tudo. Não é somente algumas coisas. A palavra de Deus não fala assim: olha, as coisas agradáveis cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Caleb já tocou aqui. Muitos aqui conheceram. 18 anos faleceu. Complicado, duro, doído, sofrido. Caleb, no enterro dele, levou muitas pessoas para Cristo. Vocês não têm ideia da quantidade de adolescentes que ouviram a palavra dele no dia do enterro. Pode ter coisas que a gente possa não entender agora, mas um dia lá na glória nós vamos entender. Amém? Que Deus possa falar no coração dos irmãos. Pode orar, Marco? Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de falar da Tua palavra, Pai Santo, compartilhar da Tua palavra, estar em comunhão com os irmãos aqui de Porto Santo Lúcio. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos ajude a aplicar essa palavra em nossos corações. Eu peço ao Senhor que nos ajude, ó Pai Santo, a entender o propósito do Senhor para todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Eu peço ao Senhor que nos ajude, ó Pai Santo, a entender para que nós somos capacitados pelo Senhor, ó Pai Santo. Nós entendemos que temos sido guardados, ó Pai Santo, alimentados pelo Senhor, pela Tua palavra, Pai Santo. Nós entendemos que nós somos abençoados pelo Senhor, ó Pai. E eu peço ao Senhor que se faça presente em todos os momentos da nossa vida, Pai Santo. Que jamais a gente possa desperdiçar cada talento que o Senhor coloca à nossa disposição, com cada capacidade que o Senhor coloca em nossas vidas, ó Pai Santo. Nos ajude a fazer o Teu nome conhecido, ó maravilhoso Deus. Nos ajude a fazer que a Tua imagem, ó Pai Santo, seja refletida em nós. Que nós possamos ter uma semana abençoada, Pai Santo, falando dos Teus feitos, compartilhando do Teu amor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.